A paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, Deus tem abençoado os nossos dias e está chegando mais um salmo. Estamos retornando com a temporada dos salmos. Hoje é o salmo de número 4, mais um salmo atribuído a Davi. Existem até algumas bíblias que lá em cima na epígrafe já está dizendo, né? Salmo de Davi. E diz também qual era o período que Davi estava passando, né, que ele escreveu esse salmo. Como eu já disse, o salmo, ele mostra entre as linhas das canções, salmos são canções, como se encontra o ser humano, né? Aqui você vai ver várias emoções, atitudes, choro, e são tantas emoções mesmo dos seres humanos, escrevendo as canções, colocando na ponta do seu lápis aquilo que ele estava passando no momento. E aqui Davi, ele está mais uma vez se lamentando contra tudo o que está acontecendo, porém, colocando sempre a confiança em Deus. E existe um dos versos desse salmo que vai falar conosco profundamente. Você vai compreender o que é que Deus pode fazer na sua vida. Por mais que você fale assim, não, mas o que Deus já fez é maravilhoso, mas Deus pode fazer mais. Nós vamos compreender isso em um verso aqui. Vamos chegar lá, esse salmo é bem pequenininho. Salmo 4, salmo atribuído a Davi. O verso primeiro, Davi já começa buscando a Deus, dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Muito interessante esse clamor de Davi, né? Ele entende que Deus pode fazer, ele entende que ele está falando com alguém que ouve, não é um Deus morto, um Deus que você fala e não responde, como o Deus de Baal, né? O Baal, o Deus daqueles homens que buscaram ali o tal do Baal, que eles falaram, Baal, ô Baal, se cortaram para tentar buscar a presença de Baal e Baal não respondeu. O nosso Deus é o Deus de Elias, aquele que responde e responde de conformidade com aquilo que nós precisamos. Olha o que diz o verso 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eu vou explicar para você, que eu tenho a certeza que você não pegou aqui o negócio. Olha só, Davi, ele está precisando falar com Deus. Ele está precisando buscar a Deus. Por quê? O verso 3, ou o Salmo 3, Davi, ele estava fugindo de Absalão e com uma situação muito complicada. Além do seu próprio filho tentar contra a vida dele, um dos seus confidentes, aquele amigo que ele batia papo, Aitofel, estava também com o seu filho Absalão tramando contra a vida de Davi. Então Davi estava muito amargurado, muito triste. Então, no Salmo 3, essa canção 3 aqui de Salmo, Davi está vendo tudo isso, está passando por tudo isso e está sentindo. Aí ele vai buscar a Deus: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia deste largueza, né? Ele está dizendo como para Deus, né? Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Aí Deus ouve a oração de Davi e usa, né, as mãos e os lábios de Davi para proferir algo para todos os seus filhos. Diz assim o verso 2: Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Presta atenção aqui. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Deus, ele pega aqui a canção de Davi, entra no meio e escreve algo, né? Dá essa inspiração para Davi. Ontem eu recebi uma irmã, se não me engano, ela é pastora, que ela queria falar comigo, aí não conseguia falar, alguém passou meu número e ela me fez uma pergunta. Ela perguntou assim: pode uma diaconisa fazer uma tatuagem, missionário? Aí ela mesmo falou, né, muita vaidade, né, tal. Eu falei: irmã,
nós temos que entender o que a palavra diz, né? O apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta à cidade da Galáxia, né? Os Gálatas, e Paulo vai dizer, olha, que ele já está crucificado, que ele já está morto. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que nós morremos para este mundo, todas essas vaidades vão embora. E quando você vai falar sobre tatuagem, que a Bíblia não diz tatuagem, mas sim gravura, tatuagem é uma parte de uma vaidade humana. Então Deus aqui no verso 2, ele está chamando a atenção na canção de Davi para todos os seus filhos. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando? Aí ele continua, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Porque viver de vaidade é viver na mentira, porque Salomão mesmo já escreveu sobre isso e diz, tudo é vaidade, tudo é mentira, tudo se acaba. Então nós não podemos entrar por esse caminho da vaidade. É uma tatuagem, você fazer essa gravura no seu corpo, nada mais é do que uma vaidade. O que é que você vai ganhar com isso? Qual prazer, né? Você vai sentir ou você vai ter cometendo essa gravura, fazendo essa tatuagem. Quando a minha esposa ela não era de Deus, ela fez, se eu não me engano, umas 3 tatuagens. Até hoje ela é arrependida. Por quê? Porque de fato o Espírito Santo de Deus habita nela e fez com que ela sentisse vergonha daquilo. Agora eu fico preocupado com a pessoa que está na presença de Deus. Aí entra uma dúvida, será que está mesmo? E sente prazer na vaidade, prazer no mundo, prazer em roupas que não tem nada a ver com o cristão, nas modas mundanas. Deve-se avaliar a conduta desta pessoa diante de Deus. Porque veja o que Deus está falando através de Davi nesta canção do Salmo 4. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Vaidade, irmãos, é mentira. Sai disso, fuja disso. Olha o verso de número 3, diz assim, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Davi está dizendo que Deus nos separou, né? Porque Deus viu em nós algo que agradou a Ele. Deus separou para si aquele que é piedoso. Essa palavra piedoso você pode traduzir em várias coisas. Deus achou graça, viu que você é uma pessoa que tem um coração bom, coisas assim, né? Deus viu algo em você e separou para Ele. Então, nós que somos separados para Deus, não devemos ter mentira, não devemos ter vaidade. Devemos viver de conformidade com a vontade de Deus. Tudo isso aí que você sente desejo de fazer na terra, você deve se colocar no lugar de Jesus. Será que Jesus hoje faria uma tatuagem simplesmente porque não tem nada a ver e ele entraria no sistema do mundo para fazer uma tatuagem? O que você acha? Não estou pregando contra, estou fazendo você refletir, você raciocinar. Será que tem alguma coisa a ver com o cristão? Olha, primeira coisa que acontece quando nós temos uma tatuagem, eu já fiz, você já fez, vamos supor assim, é a pessoa que olha para você já te julgar pela aparência. Isso é normal. Ah, irmão, mas eu estou pouco me deixando que me julgue. Mas por que você vai trazer isso para a tua vida? É desnecessário. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, lá no capítulo 17, Jesus vai dizer que nós somos peregrinos nesta terra. Não é para andar sujo, mal arrumado, mas sem vaidade. Viver tranquilo, porque logo, logo o nosso Rei irá nos chamar. E tudo que é daqui vai ficar aqui. Pense nisso. Olha o verso de número 3. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Verso 4. Perturbai vós e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai vós. Forte isso aqui, né? Davi está dizendo, quando você estiver deitado, quando você estiver ali indo para os seus aposentos, fale com teu coração, fale com Deus na vossa cama. Verso 5, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Seja justo
e confie em Deus, só isso. Você não precisa se preocupar com nada se você está fazendo justiça. Tem gente que fica com medo, né, de vir algum retorno das atitudes que tem tomado. Se você estiver tomando qualquer tipo de atitude na justiça, confie no Senhor, porque quem vai te defender é Ele. O verso de número 6 diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Agora presta atenção nesse verso de número 7 desse Salmo 4. Diz assim: puseste alegria no meu coração. Ou seja, Davi estava amargurado, Davi estava triste, Davi estava pensativo, estava sendo traído pelos seus melhores amigos, pelo seu próprio filho. Só que como ele começa a buscar a Deus, ele tem um resultado automático de Deus. E ele escreve no verso 7 assim, ó: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhe multiplicaram o trigo e o vinho. Preste atenção, irmãos. Na época de Davi, né, no tempo passado, ter trigo e ter vinho, olha, era uma alegria muito grande. Ou seja, sua casa estava abastecida, você não tinha falta de coisa alguma. Trigo e vinho é a simbologia de fartura. Então Davi está dizendo que Deus colocou algo no coração dele que era melhor, né, do que esse período da fartura do trigo e do vinho. Ele diz: puseste alegria no meu coração. Então, mesmo sendo traído, mesmo sendo caluniado, mesmo ele vendo seus próprios amigos e filhos tentando, ou amigo e filho, né, no singular, tentando contra a vida dele, ele tinha alegria no coração, porque ele buscava a Deus no momento da angústia, e Deus arrancava a angústia e colocava alegria. E ele disse: Senhor, o Senhor colocou alegria no meu coração, mais do que naquele tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho, mais do que naquele tempo em que eu tinha fartura. Tá vendo aí o que Deus pode fazer na sua vida? Colocar na sua vida uma alegria tão grande, mas tão grande, que você vai olhar para o seu status, para a sua fama, para o seu dinheiro, para o seu empreendimento, para o seu carro importado, e vai falar: isso aqui não se compara à alegria que Deus colocou no meu coração quando eu comecei a buscar a Ele. Olha o verso 8 para nós encerrarmos: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Presta atenção. Eu tenho a certeza que muitas pessoas não estão passando pelo que Davi passou, né? Ele não ficou nisso, ele passou. Eu tenho a certeza disso. E tem gente que não consegue dormir com os probleminhas pequenininhos. A situação de Davi era crítica e triste. E como ele buscava a Deus no momento da angústia, ele diz que Deus colocou uma alegria no coração dele, mais do que todas as riquezas. E aí ele encerra lindo este salmo dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como eu disse no Salmo 3, ele não tinha casa. Ele não tinha onde reclinar a cabeça dele. Ele estava fugindo do seu filho, saindo do palácio, saindo de Jerusalém. Mas aonde ele parava para descansar, ele deitava, ele dormia, porque Deus estava protegendo ele e colocando ele em um local seguro. Você quer essa segurança de Deus? Você quer sentir essa paz que Davi sentia? Então faz o que Davi fazia. Ouve-me quando eu clamo. Esse é o verso primeiro. Ó Deus da minha justiça, na minha angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus. Eu não tenho dúvida, Deus não faz acepção de pessoas. Se você fizer o que Davi fez, em paz você vai se deitar e vai dormir, porque só o Senhor vai te fazer habitar em segurança. Coisa forte, né? Esse é o Salmo de número 4. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com o Salmo de número 5.
Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.